Olá, bem-vindos à nossa aula 2.3. Hoje a gente vai fundo numa pergunta que, olha, todo mundo já se fez um dia. De onde vem a nossa noção de certo e errado? Será que é algo que a gente inventa, tipo as regras de um jogo? Ou é mais como uma lei da natureza? Algo que a gente descobre que já estava lá? Vamos explorar essa questão fundamental. Para começar, vamos pensar juntos em algo bem forte. Dá uma olhada nessa pergunta. A reação de quase todo mundo é imediata, né? Uma coisa quase visceral. Claro que é errado. E não é errado como preferir uma comida e não outra. Parece que é errado num nível absoluto. E essa é a certeza intuitiva que vai ser o ponto de partida da nossa análise de hoje. Pois é, essa nossa intuição tão forte sobre o certo e o errado acaba nos levando para duas grandes maneiras de ver a moralidade. De onde vem esse sentimento de que algo deve ou não deve ser feito? As respostas geralmente seguem por dois caminhos principais, e é isso que a gente vai conhecer agora. De um lado, a gente tem o que se chama de relativismo moral. A ideia aqui é que a moral é tipo a moda, sabe? Muda com o tempo, muda de um lugar para o outro. Não existiria uma verdade moral que vale para todo mundo em todo lugar. Já do outro lado, a gente tem a moralidade objetiva. Essa visão defende que certas coisas, como a bondade ou a crueldade, são o que são, não importa a nossa opinião. A diferença é crucial. A gente está inventando as regras do jogo ou descobrindo as regras que já existem. Bom, na teoria é uma coisa, mas e na prática? Como essas ideias se sustentam no mundo real? Vamos fazer um teste de fogo com relativismo, usando um exemplo histórico bem extremo para a gente ver as consequências de cada uma dessas visões. E é aqui que o relativismo encontra talvez o seu maior desafio. Pensa bem, se o certo e errado são só invenções culturais, então a gente não teria como dizer que o Holocausto foi objetivamente mau. Seria apenas a moralidade daquela cultura específica, diferente da nossa. Mas quase ninguém consegue aceitar essa conclusão, né? A nossa intuição grita que aquilo foi errado de um jeito fundamental, universal e não só uma questão de opinião. O escritor C.S. Lewis resumiu essa ideia de uma forma brilhante. Ele dizia que, quando a gente fala que alguma coisa é injusta, não estamos só dizendo, eu não gosto disso. Na verdade, estamos apelando para um padrão de justiça que a gente acredita que deveria valer para todo mundo. E aí fica a pergunta no ar: se essa lei moral não foi criada por nós, de onde ela vem? Essa intuição, essa sensação de que existe um padrão moral que é real e objetivo, é a base para um argumento filosófico bem clássico. Vamos dar uma olhada na lógica por trás dele, dividida em 3 passos bem simples. O argumento funciona assim, olha só. Primeiro passo: se Deus não existe, então valores morais objetivos não têm onde se segurar, não têm um fundamento real. Certo e errado seriam só opiniões ou talvez instintos de sobrevivência. Segundo passo: mas a gente age e sente como se esses valores objetivos existissem sim. Nossa reação a coisas como o Holocausto prova isso. E a conclusão, o terceiro passo, é: portanto, para que esses valores morais sejam reais, eles precisam de uma base que também seja real e que transcenda a gente. E essa base, segundo o argumento, é Deus. Agora, um ponto super importante para não ter mal entendido. Esse argumento não está dizendo que pessoas ateias não podem ser boas. Claro que podem, isso é óbvio. A questão não é sobre quem pode ser bom, mas sobre o que faz a bondade ser uma coisa real. Sem um fundamento objetivo, bem e mal viram só palavras para descrever o que a gente gosta ou não gosta, sem ter uma verdade por trás delas. Ok, a lógica tá aí. Mas como é que se conversa sobre um assunto desses sem parecer que a gente está tentando colocar outra pessoa na parede? O segredo é mudar o objetivo. Em vez de tentar ganhar um debate, o foco passa a ser entender o outro. O melhor jeito é com uma abordagem mais gentil. O objetivo não é provar nada, é explorar uma questão importante juntos. Dá para começar com um exemplo concreto, sabe? Perguntar algo como: a gente acha que o racismo sempre foi errado, mesmo em culturas que aceitavam isso? E aí vem a parte mais importante: ouvir. Deixa a pessoa falar. Depois, uma pergunta como: me ajuda a entender de onde vem essa certeza. Convida a pessoa a refletir sobre a base das próprias convicções. E aí a conversa se torna uma exploração mútua, não um confronto. No fim das contas, o ponto é este. Todos nós, na vida prática, vivemos como se o certo e o errado fossem coisas reais. A grande questão não é se eles existem, mas o que, na nossa visão de mundo, dá a eles um fundamento sólido, para que não sejam só sentimentos que vêm e vão ou simples regras sociais. E essa reflexão fica no ar. Mas essa nossa exploração não para por aqui não.
No nosso próximo encontro, a gente vai investigar outro grande debate, a relação entre ciência e fé. Elas são inimigas mortais ou podem ser aliadas? A gente se vê lá!